Eu quero convidar a Igreja de Cristo a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo de número 25. Toda honra, toda glória seja tributada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mateus, capítulo 16, versículo 25. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz a palavra do Senhor assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Senhor Deus e eterno Pai, aqui estamos diante da Tua presença neste lugar, nessa noite, e mais uma vez pedimos que as Tuas mãos poderosas esteja estendida neste lugar. Abençoa aqueles que aqui já chegaram e também aqueles que ainda vão chegar. Abençoa aqueles que nos assistem, ó Pai, através do canal Ebenezer Oficial no YouTube. Que o Senhor possa multiplicar as bênçãos sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. E que o Senhor a cada dia possa nos ensinar através da Tua santa e gloriosa palavra. Abra, Senhor, as nossas faculdades mentais, para que nós possamos entender e compreender a palavra do Senhor nessa noite. Toma a direção, Jesus Cristo, toma o seu lugar, e que o Espírito Santo possa fazer essa obra em nome de Jesus. Podeis tomar o seu lugar. Queridos e amados irmãos, nós mais uma vez estamos felizes porque Jesus, Ele tem sido bom. Nós sabemos que o mundo está vivendo um verdadeiro caos, mas Deus, através da Tua palavra, tem nos sustentado a cada dia. E neste mundo aí fora não adianta esperarmos coisas melhores, porque a tendência é cada dia mais piorar. E a palavra de Deus, ela precisa se cumprir. Estamos vendo aí na China esse vírus, coronavírus, é algo que tem trazido aí e deixado muitas pessoas assustadas. Isso é só o princípio daquilo que ainda vai acontecer. Há muitas pessoas que estão distanciadas de Deus, há muitas pessoas que estão afastadas de Deus, e um dia eles terão que se aproximar de Deus. Então Deus sabe trabalhar, Deus sabe agir. Se nós olharmos o mundo que vivemos hoje, o povo está desapercebido, o povo estão sonolentos, dormindo espiritualmente falando, e muitos estão nem aí para aquilo que diz respeito às coisas de Deus. Mas e aí é necessário que muitas coisas ainda vai acontecer, para que muitos que estão adormecidos se desperte para a vida e vida eterna com Deus. Mas nessa noite, o versículo aqui está nos falando acerca de um versículo bem conhecido em Mateus 16, 25, e diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Isso é Jesus dizendo para os seus discípulos. Agora é interessante nós entender na palavra de Deus, que para quem está na presença de Deus, para quem serve ao Senhor de verdade, nós não temos nada a perder. Nós que já nos entregamos corpo, alma e espírito diante do Senhor, você pode dizer e afirmar com toda certeza: eu não tenho nada a perder. Não tem mesmo. Crente que se decidiu e se entregou a Cristo, esse tem certeza e convicção do que ele quer. Mas ainda há muitos que não se decidiram, há muitos ainda que estão indecisos. Veja bem o que a palavra de Deus está falando sobre: se nós quiser salvar a nossa vida, nós vamos perder, mas se nós entregarmos a vida que temos a Cristo, nós iremos ganhar. Então há uma grande diferença. Jesus, ele foi falando e falou acerca de quê? Dos dois caminhos, o caminho espaçoso e o caminho apertado. E nós entendemos, se você pensar um pouco nessa noite, imagine alguém com muita bagagem, alguém com bagagem, bolsas, malas, e uma bagagem muito grande, e essa pessoa então vai tentar entrar
pela porta ou caminho estreito, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir. Ou ele deixa a bagagem que ele está levando, ou ele não consegue trilhar pelos caminhos. É o que Jesus está dizendo aqui: aquele que perder a sua vida, que quiser salvar a sua vida, ele precisa perder. Perder, que Jesus está dizendo aqui, é nós deixarmos aquilo que o mundo oferece, ou as indecisões dessa vida, e se entregar totalmente ao Deus Criador dos céus e da terra. Mas ele vai dizer também o quê? Aí o que acontece? Alguém tenta entrar pelo caminho estreito, não consegue, em vez de tirar e deixar a bagagem e viver para Cristo, o que ele faz? Ele automaticamente segue o caminho largo. Mesmo estando na casa de Deus, ele continua seguindo com todas as bagagens que não deveria estar mais com ele. Aí Jesus vai dizer, e é certo, porque aquele que salvar a sua vida vai perder. Quem quer salvar, quem quer andar pelo caminho largo, vai perder o quê? Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Aqui que Jesus está querendo dizer que muitos não desfrutarão do sobrenatural de Deus, por causa de não se decidirem andar na presença de Deus da forma certa. Então hoje nós percebemos que é necessário, nós precisamos morrer. Se nós olharmos o capítulo de João 12, versículo 24, Jesus vai dizer assim, que nós somos como um grão de mostarda, nós somos como uma semente, e ele disse, se a semente cair na terra e não morrer, fica ela só, mas se morrer, então ela vai produzir muitos e muitos frutos. Esta é a vida que Jesus está falando. Mas nós precisamos nessa noite entender mais. Mas aquele que se entregou a Cristo de verdade, esse já está recebendo grandes vitórias. Quem tenta salvar a sua vida desse processo de morte para si mesmo, acaba perdendo. Olha aí. Então quem tenta salvar a sua vida nesse processo de morte, ele acaba perdendo e deixa de desfrutar das plenitudes que Deus tem para cada um de nós. Deus tem coisas grandes, igreja. Deus tem algo sobrenatural, mas as pessoas querem vir para Cristo, mas não querem renunciar à sua própria vida. Hoje nós sabemos que pessoas estão priorizando as suas vontades. Muitos poderiam estar aqui nessa noite, mas preferiram priorizar algumas coisas que não é o reino de Deus. E nós precisamos colocar Deus em primeiro plano. Nós precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E assim acontece, quando a pessoa, os que se dispõem a perder a sua própria vida, então esse se encontra. Ou seja, é aquele que se entregou, certamente provarão. Porque a Bíblia diz que aquele que busca a Deus em espírito e em verdade, ele vai ver aquilo que ninguém nunca viu, ele vai ouvir aquilo que ninguém nunca ouviu. Se nós tivéssemos um pouco mais de atenção, e se nós olhássemos com mais apreço para o reino de Deus, nós estaríamos vivendo dias e tempos muito melhores diante da presença do Senhor. Agora veja bem, o que a Bíblia diz, que aquele que perde vai achar, ou seja, quem perde, entrega. Quando Jesus está falando aqui sobre perder, Jesus está dizendo sobre entrega. Ou seja, quando você se entrega a Deus, você ganha mais de Deus, você tem aquilo que muitos não têm, você encontra aquilo que muitos jamais encontrarão, e jamais vai dar para explicar isso que eu estou falando aqui. Então Jesus disse, se você perde, se você entrega, se você me busca, você vai ter mais e mais de Deus. Agora, aquele que tenta ganhar, ou seja, tentativa de escapar da cruz, esse então terá menos de Deus. Nós precisamos, igreja, pedir a Deus graça, força, para que nós não venhamos perder o que Deus tem de melhor para nós.
Por isso Jesus disse: aquele que pega a sua cruz precisa renunciar a si mesmo e seguir a Cristo, deixando a sua cruz. Não adianta, se nós vivermos fugindo, se nós quisermos nos esquivar diante do chamado de Deus, nós não iremos desfrutar daquilo de melhor que Deus tem para cada um. É algo entre eu e Deus, é algo entre você e Deus. E você jovem, você senhora, você obreiro, você que entrou aqui nessa noite, talvez você estava indeciso, você estava dizendo, eu vou para a igreja só por ir. Não faça isso, mas se entregue completamente ao Senhor, porque assim você terá vida e vida com abundância. Mas só de ouvirmos aqui já seria suficiente para a gente jamais fugir de Deus. A promessa que Deus fez aos seus discípulos é a mesma promessa que se estende a nós. E se nós abraçarmos essa causa, e se nós nos entregarmos ao Senhor, Deus vai fazer coisas grandes em nossas vidas. Agora Deus tem mais ainda, não é só isso, Deus tem algo mais além para nos entregar. Há outro motivo para que não venhamos evitar andar pelo caminho certo. Há motivos que nos mostram que não devemos rejeitar a estar com Cristo, custe o que custar. Veja bem, é necessário que nós venhamos compreender isso nessa noite. Olha bem, ao longo da história da igreja, algo sobrenatural contribuiu para que a igreja evoluísse e crescesse. E o que é que fez a igreja crescer? Foi a entrega da igreja primitiva. O que fez a igreja primitiva avançar foi a entrega total que eles tiveram diante de Deus. Nem a morte, nem a fome, nem a perseguição puderam detê-los, porque eles estavam dispostos a morrerem por amor a Cristo. Então, quando nós entendemos isso, por meio do sacrifício de si mesmo, eles avançaram, eles impulsionaram a palavra de Deus para que outras pessoas fossem alcançadas pelo poder de Deus. E é isso que nessa noite o Senhor vem nos falar nesse culto de ensino da palavra. Nós precisamos entender que enquanto trabalharmos para Deus com reservas, nós precisamos nos entregar totalmente nas mãos de Deus e dizer: não há nada a perder. Para quem tem Cristo na vida, não existe perca, porque aquilo que parece ser perca é ganho. E nós precisamos abraçar essa causa. Isso é um fato confirmado na história da igreja. Talvez uma pergunta pode ser feita nessa noite, e a pergunta pode ser a seguinte: por que essas pessoas realizaram mais? Não dá para explicar, né? Por que um povo em minoria, em pessoas, em um grupo bem menor, realizaram mais do que as multidões do dia de hoje estão tentando realizar? Por que aquelas pessoas, não tendo os recursos que nós temos hoje, eles fizeram mais? É porque quando era crente de verdade. Quando se resolveram entregar a Cristo, não era somente da boca para fora, mas era entregue totalmente para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles haviam entendido que aquele que ganha nessa vida e deixa de viver a vontade de Deus, ele perde, mas aquele que deixa de viver a sua própria vida está ganhando diante da glória e o poder sobrenatural de Deus. Olha bem, se nós fizermos então isso, nós podemos dizer que não temos nada a perder. O que a palavra de Deus nos revela no livro de Apocalipse, quando fala que eles venceram a Satanás.
Mas como que eles venceram a Satanás? A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse 12, no versículo 11, olha o que está escrito: ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Está entendendo que Jesus diz que aquele que perder vai ganhar, mas aquele que ganha perde. Então com Jesus, e eu sempre falei aqui, vou falar mais uma vez, que a caderneta de Deus, ou seja, a poupança de Deus, ela é diferenciada da poupança terrena, porque aqui você coloca para ter, mas na poupança de Deus você tira para que cada dia mais venha render na sua vida. Então, em nome de Jesus, isso não se explica, não tem como se explicar para quem não compreende as coisas do Espírito. Então, se tu queres ganhar, vai deixando de viver a sua própria vida, vai se entregando totalmente a Deus, vai tirando todas as bagagens, vai jogando fora aquilo que é impedimento, aquilo que te atrapalha a prosseguir, porque você vai poder dizer: eu não tenho nada a perder, porque você diz com convicção. Então a Bíblia diz que eles venceram. Agora é normal as pessoas dizerem o quê? Porque no início do versículo diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e também pela palavra do testemunho. Aí alguém entra e diz assim: mas eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Sim, mas existe aqui um último recurso, o terceiro recurso nessa lista do versículo, que diz o seguinte: mesmo em face da morte, eles não amaram as suas vidas. Então o que fizeram eles vencer o diabo, vencer a própria morte, foi eles não amarem a própria vida. Quem ama a própria vida não vai experimentar das maravilhas que Deus tem para entregar para o seu povo, mas aqueles que deixaram de amar a sua própria vida por amor a Cristo, e se entregou a Ele, se doou a Ele, esse pode ter certeza que ele vai testificar as maravilhas, ele vai vivenciar as maravilhas e a glória que Deus vai derramar, ele vai testemunhar o poder sobrenatural do Espírito Santo, ele vai testificar os milagres, ele vai testificar as visões, ele vai testificar de grandes proezas que Deus faz, porque aquele que se entrega a Cristo de verdade não tem nada a perder, porque para ele já ganhou aquilo que ele veio buscar. Olha bem, mesmo em face da morte, eles não amaram a sua vida. Eram pessoas que faziam coro com a declaração de Paulo. Esse povo era tão corajoso, esse povo estava tão voltado para o Senhor, que ele fazia coro com o que Paulo disse em Atos 20, 24. Veja o que ele disse, Paulo dizendo: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério do Senhor Jesus Cristo me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então isso aqui é coro na boca de crente que verdadeiramente se entregou a Deus. Eu não me importo e nem considero a minha vida valor algum para mim mesmo. Ou seja, Paulo está dizendo: o que eu quero é concluir aquilo que o Senhor me chamou para fazer, e se
nós olharmos na Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, em algumas vezes, ele vai dizer o seguinte: para mim o viver é Cristo, mas o morrer é ganho, é lucro. Ele mesmo vai dizer o que ele escreveu aqui em Atos 20, 24, dizendo o seguinte: veja bem o que a palavra do Senhor vai dizer, queridos e amados irmãos, quando ele vai dizer o seguinte: encerrei a carreira, combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Assim é aquele que se entrega de verdade, assim é aquele que não existe nem tem reserva para se entregar a Deus. Hoje nós vivemos um tempo onde a pessoa hoje é crente, amanhã está desviado, hoje é crente, amanhã está no mundo. Isso não é entrega, isso não é decidir andar com Cristo, porque quem ama, quem se entregou, ainda que custe a própria vida, ele vai até o fim dizendo: quer matar, mata, mas eu não abro mão da minha fé. É o que nós estamos vivendo hoje. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que quis se entregar a Cristo e amar, e por causa dele se entregar totalmente, vai ganhar, vai achar vida, vai achar graça. Mas a Bíblia nos afirma, queridos e amados irmãos, olha bem, há algo por trás dessa disposição de colocar o Senhor acima de tudo e de todos. Existe algo por trás disso aqui, de colocar Deus acima de tudo e de todos. Às vezes você, na atualidade de hoje, pode ser reconhecido como um crente fanático, quando você se decide se entregar a Deus, andar com Deus, estar na presença de Deus. Aí alguém vai dizer: larga de ser religioso, você é fanático, você precisa curtir a vida é tão bela, você está envelhecendo, olha aí como é, os cabelos brancos já estão aparecendo, desde quando eu te conheço, tu só fala de Jesus, só fala que Jesus vai voltar e que as portas vai abrir. Mas é dessa maneira que acontece na vida de quem se entregou a Jesus. Não importa o que vai acontecer, a moda vem e passa, o mundo também passa com as suas concupiscências, mas a palavra de Deus permanece firme para sempre no coração de quem se entregou a Deus. Aí alguém diz assim: mas o que esses crentes estão barulhando nessa noite? Que glória a Deus e aleluia é esse? Será que alguém ganhou na Mega Sena? Não, é porque nós estamos sentindo a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Quando o crente chega a dizer o seguinte, apóstolo Paulo: para mim nesta vida nada mais me importa, ele começa a desfrutar, ele começa a mergulhar no sobrenatural de Deus, ele começa a fazer, aleluia, aquilo que Ezequiel, aleluia, na palavra do Senhor estava dizendo, sobre água nos tornozelos, água nos atelhos, água na cintura, até que ele começou a nadar. É assim a vida de quem se entrega. Quem entrega tem novidade de vida e tem bênção nova para contar, porque anda em novidade de vida. E aqui, se tem essas pessoas que andam em novidade de vida, se tem esse crente aqui nessa noite que já se entregou totalmente, levanta a tua mão, dá um glória e diz: obrigado, Jesus, porque eu estou cheio da unção. Aleluia, oh glória. O que é que faz um crente orar? O que é que faz um crente enfrentar os perigos? O que é que faz um crente entrar no meio de uma feira e dizer: Jesus te ama? Aí para muitos isso é caso de vergonha, mas para quem se entregou de verdade, tem sede do Evangelho e não consegue só ver aquela pessoa, não, consegue ver a alma da pessoa, e que Satanás está tentando aprisionar tanta gente. É isso que nos faz ser diferente e viver o extraordinário de Deus. Paulo sabia disso. Paulo sabia disso. Veja bem, muitos que ajudaram a escrever a história da igreja certamente também entenderam isso aqui.
Muitos que ajudaram a escrever a história da igreja também conseguiram entender o que nós estamos falando aqui nessa noite de entrega, de viver para Cristo e deixar de viver para nós mesmos. Olha bem o que a palavra de Deus, a história nos conta. Fala de John Wesley. John Wesley, fundador do metodismo, era um ícone do avivamento do século XVIII. John Wesley foi alguém diferenciado, alguém que se decidiu entregar completamente a Deus, de forma que por onde ele passava, o milagre, o sobrenatural acontecia. Deus fazia milagres poderosos, e ele disse uma frase, veja o que John Wesley disse: Senhor, dá-me 100 homens que odeiem o pecado e não desejem mais viver além de ti, que não desejem viver mais nada além de ti. Então, com estes 100 homens decididos e transformados, eu abalarei o mundo. Não é preciso ter quantidade não, porque quantidade não quer dizer que há qualidade. O bom é quando tem um número reduzido, mas com qualidade, e esses 100 homens são capazes de revolucionar um país através das obras que eles realizaram. De sorte que conta a história que as pessoas que passavam pela Inglaterra, e quando passavam em alguns lugares, diziam o seguinte: ei, o que aconteceu? Aqui tinha um bar, aqui tinha uma lanchonete, aqui vendia bebida, e alguém chegando, viajante, e olhava e dizia: mas o que aconteceu? Não, passou um homem missionário chamado John Wesley, e por onde ele passou aqui, todos se converteram ao evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Há um preço para pagar, a renúncia para nós deixarmos muitas coisas para trás, para que o Espírito Santo possa te impulsionar, para que o Espírito Santo possa nos encorajar. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas, e se alguém olhar para você e dizer: ei, você pode até morrer, e você vai dizer: não tem problema, porque eu não tenho nada a perder. Eu vou matar esse crente, pode matar, não tem problema, vai dar ser vencido. Então John Wesley falou isso, que ele queria apenas 100 homens decididos, entregue nas mãos do Senhor, para que ele pudesse sacudir o mundo. Tem muitas pessoas equivocadas nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que ainda não tiveram experiência nenhuma com Deus, dizendo fazer e desfazer, quando na verdade ainda não entenderam o que é renunciar, o que é deixar tudo e seguir a Cristo de forma diferenciada. Vamos considerar aqui também nessa noite os mártires, que ao longo da história deram as suas vidas por amor a Cristo. A igreja, nós sabemos que nem todos são amantes da história, mas nós precisamos considerar a história, porque foi através dela que a igreja primitiva lutaram como homens e mulheres guerreiros, gigantes na fé. Foi na Idade Média que eles lutaram para prevalecer contra a própria morte, porque o inimigo veio para destruir. Havia tanto a perseguição dos cristãos da antiguidade, como a perseguição do Império Romano, que vinham para destruir, mas nada, nem ninguém conseguiu tirar a fé, que a semente que estava plantada no coração daqueles homens e mulheres de Deus. Alguns foram lançados na fornalha, outros foram lançados nas fogueiras, outros foram crucificados em praça pública, mas a Bíblia e a história vai nos contar, querido, que mesmo levando todas as desvantagens
aparentemente pelo mundo, eles venceram a morte através da atitude que eles tiveram, e eles venceram, e é por isso que estamos aqui, porque alguém morreu para que essa palavra chegasse até nós. Alguém deixou de viver para a família e disse: eu me entregarei a Deus, eu vou deixar o conforto do meu lar e vou viver na presença do Senhor, fazendo a obra dele, porque ele me chamou. A igreja não foi simplesmente edificada pelo derramamento de suor. A igreja de suor e de labutas, lutas, mas muitos obreiros também edificaram a igreja através do seu próprio sangue. Muitos obreiros, muitos homens e mulheres de Deus edificaram a igreja através da sua própria vida. Homens que não mediram esforço, homens que jamais negaram a fé. Agora, se nós olharmos para a atualidade de hoje, isso é loucura para muita gente. Esta geração de hoje talvez não entenda a dimensão do compromisso que esses homens tinham diante do Senhor. Olhando para a humanidade hoje, a nobreza espiritual que tinham aqueles crentes diferenciados. Porque eu gosto muito deste versículo de Hebreus 11:38, que diz o seguinte: que alguns que aqui andaram, que o mundo não era digno de recebê-los, homens e mulheres, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, monte e pelas covas e cavernas da terra. Homens que deixaram de viver a própria vida e viveram encavernado, viveram nos montes, viveram ao léu, para que o nome de Jesus Cristo fosse glorificado, e para que a igreja do Senhor pudesse nessa noite estar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Para que esta palavra chegasse aqui até nós, muitas pessoas renunciaram, muitas pessoas se dedicaram inteiramente a Deus. E o que nós temos feito? A Bíblia vai declarar isso. A Bíblia declara que a forma de alguns crentes venceram o diabo foi o mesmo que, em face da morte, não amaram a sua própria vida. A Bíblia vai declarar isso, que foi, mesmo eles estando entregues à morte, eles não amaram a sua própria vida. Isso é que fizeram com que eles vencessem. Agora veja bem, se isso aconteceu, nós podemos entender que Satanás estava por trás das ameaças de morte. Claro, até a execução deles, Satanás estava por trás de tudo isso, trabalhando de dia e de noite. Agora, vale a pena questionar o seguinte aqui: por que o diabo tentaria levar a morte para esses cristãos? Para que o diabo tentaria levar a morte a esses cristãos? Seria somente pelo fato de vê-los como ameaça e desejar pará-los? Será qual o motivo que Satanás queria levar a morte a esses cristãos? Será que era ameaça? Era uma forma de parar os cristãos? A história comprova uma coisa, querido, que um martírio somente fortalece uma causa e não debilita. Quando uma pessoa é morta numa causa, em vez de enfraquecer aquilo, fortalece mais. Está entendendo que o grande segredo do crescimento da igreja é porque quando matou Estevão, a igreja cresceu mais? Porque é uma notícia
espetacular, é uma notícia extraordinária de alguém que não negou a fé. Aí alguém que ouve e diz assim: mas é algo sobrenatural, é algo muito grande que vivem esses crentes, porque mesmo estando diante da morte, eles não negam a fé em Deus. Sabe o que é isso? Então a história testifica que a morte não debilita uma causa, mas fortalece ela mais ainda. E qual era o objetivo de Satanás? Levar a morte a eles. Veja bem, a gente olhando nas escrituras, a gente vai descobrir o seguinte: o diabo não quis usar a morte nessas tentativas de parar os crentes. O diabo não quis usar a morte para tentar parar os crentes. A sua força de intimidação contra as pessoas era outra. Satanás, para intimidar a igreja, ele queria usar outra situação. E nós vamos ver, observe o que a Bíblia diz, para que você entenda. A Bíblia vai dizer em Hebreus 2, 14 e 15 o seguinte: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou da condição humana. Está falando aqui de Jesus Cristo, que era 100% Deus e 100% homem, para que por sua morte, olha bem, para que por sua morte derrotasse aquele que tem poder da morte, e é o diabo, e libertasses aquele que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pelo medo da morte. O texto aqui revela que Jesus derrotou o que detinha poder da morte. Quem era ele? O diabo. Jesus o derrotou na cruz. Mas também nos informa como é que Satanás escravizava as pessoas. No versículo que nós lemos aqui do capítulo 2, do 14 e 15, a Bíblia nos mostra que Jesus venceu, mas também nos mostra a qual arma Satanás usa para escravizar aqueles que naquela época viviam e até nos dias de hoje. E o que é? Satanás levava a morte? Não. Satanás, ele queria intimidar e parar a igreja com medo da morte. O medo da morte, era pelo medo da morte que ele queria deter a igreja. Embora tivesse que perder, tivesse o poder da morte, a escravidão do maligno não era imposta pela morte em si, mas sim pelo medo dela. Embora Satanás tinha o poder de matar, ele não impunha, não era a questão da morte, mas era o medo dela. Ou seja, o medo da morte é que nos faz parar, o medo de morrer, de perder a vida. Entende que Jesus está dizendo: aquele que perder a vida por minha causa, achará, ou ganhará, ou vencerá. Mas muitos olham e tem o quê? Eu não tenho medo da morte. Mas se falar de morte aqui, daqui a pouco alguém vai dizer: eu já estou sentindo mal, já estou sentindo medo. Vamos mudar de assunto. Sabe o que é isso? São crentes que não estão preparados ainda para encontrar com o Senhor teu Deus, porque o crente que tem a presença e se entregou inteiramente a Deus, ele não teme a morte, ele não teme o perigo, e ele está dizendo: aconteça o que acontecer, eu não tenho nada a perder. Então o diabo quer colocar medo, o diabo quer colocar o terror na vida das pessoas, porque ele já foi vencido através da cruz do Calvário. Jesus venceu a morte, e nós também não temos que temer esse mal. Então a igreja primitiva, a igreja da Idade Média, a igreja não temia a morte. Eles iam, ainda que lhe custasse a própria vida, eles iam até o final dizendo: só o Senhor é Deus.
Agora deixa eu te falar uma coisa: o que o diabo não consegue dominar é que quem não teme, não tem medo da morte, ele não pode, jamais irá dominar. O crente que não teme a morte, Satanás não tem como dominar ele. O crente que tem certeza da salvação, Satanás não pode chegar na casa dele, porque ele não teme as ameaças de Satanás, ele não teme a ameaça que o homem usado pelo próprio inimigo vem fazer, porque ele crê no Deus que ele serve, e ele sabe de onde vem a sua vitória. É por isso que Apocalipse está dizendo, fala dos crentes que venceram a morte por não amarem as vossas vidas. Eles não temeram, eles confiaram na promessa, eles acreditavam no Senhor. E a igreja de hoje o que está fazendo? Qualquer coisa está com medo, está assombrada, está escondendo-se. E Deus nessa noite, através desta palavra, está dizendo: aquele que perder a sua vida por amor a mim, vai encontrar, mas aquele que salvar a tua vida, vai perder. Perder o quê? Perder o melhor de Deus, não terá a chance de desfrutar do sobrenatural de Deus, porque Deus tem promessa de um lar celestial, mas Ele também tem promessa, e Ele diz na tua palavra, que aquele que é fiel a Ele aqui, além de desfrutar das bênçãos aqui, ainda vai desfrutar da vida eterna. Mas muitos estão amedrontados. Então eles não tinham e nem davam valor à sua vida. Vão te matar, César vai te matar. A notícia é essa: aconteça o que aconteceu, estou aqui e não vou negar o meu Deus. Hoje crentes, quando escuta, pisou no pé, quer abandonar a fé. Que tipo de fé é essa? Hoje, se olhar com a cara feia, não cumprimentar com a paz do Senhor, é motivo do crente ficar de calundum e ir embora da igreja, passar 15, 20 dias sem congregar. Que tipo de convenção é essa? Que tipo de céu é esse que esse povo do século 21 está dizendo que vai morar? Ei, o céu não são para os tímidos, os céus são para corajoso. Sabe o que a palavra tímido está dizendo aqui? É covarde. Crente covarde não vai entrar no céu não. Só entra no céu crente valente, crente guerreiro, crente que acontece o que acontecer, ele não abre mão. E se alguém dizer: e agora o que tu vai fazer? Tu vai morrer. Ele diz: não tenho nada a perder. Não tem mesmo. Eu vou matar, mata, mas eu vou dar glória ao nome de Jesus. A luta vai chegar, tu vai passar pelo vento, vou passar, mas vou passar dando glória a Deus, porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Oh, aleluia! Tem crente aqui que não teme a morte, levanta a mão e dá glória. Eita, aleluia, glória a Deus. Então a vida deles, para eles, tanto fazia, está morto como está vivo, porque eles tinham se entregado totalmente a Deus. Agora, diferente das pessoas da atualidade de hoje, que a Bíblia diz que se tornaram amantes de si mesmo. Pessoas se tornaram amantes de si próprio. Irmão, é tanta coisinha, é tanta nojeira, enjoeira. Que misericórdia. Eu não posso, eu não faço. Não posso, eu não posso pegar isso, eu não posso beber aquilo, eu não posso tocar nisso aí não posso fazer aquilo. Irmão, você tem que ser crente. Mas tem gente valorizando tanto a própria vida, que não quer mais fazer nada para Jesus. Não vou na igreja não, que lá na minha rua queimou a luz do poste. Pastor, só quando conserta meu irmão. Que tipo de crente? Se você está fazendo a obra de Deus, não é tentar a Deus. É diferente, porque a gente está dizendo: então não é tentar, é você fazer aquilo que precisa ser feito, e Deus te garante segurança. E se acontecer alguma coisa, o que tem? Se morrer, vai para a glória. Se morrer, vai morar com Jesus na glória. Porque a Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele disse que viu os céus abertos e a glória de Deus se manifestando. Crente, se morrer, morreu. Crente morre, pode vir uma enfermidade?
Pode acontecer um acidente? Pode acontecer um assalto e ali naquele assalto o crente morrer? Pode. Quem diz que não pode? Não somos melhor do que ninguém, mas uma coisa somos diferenciados: nós temos a graça especial de Deus na nossa vida, e aquilo que o mundo não sente, nós sentimos: a glória e o poder de Deus. Muita gente amante de si mesmo. Joseph Tom, um certo moço, afirmou o seguinte: quando você coloca a vida no altar, isso aqui é forte, quando você coloca a vida no altar, e quando se prontifica a aceitar a morrer, você se torna invencível. Quando você coloca a sua vida no altar, quando se prontifica a aceitar a própria morte, você se torna alguém invencível. Porque o que Satanás queria que os crentes tivessem, presbítero Alex, não era um medo da morte, mas eles queriam, não era a morte em si, mas sim o medo dela. E é isso que atrapalha a igreja: é o medo da morte, é o medo, é o temor, é temer. Meu irmão, fica tranquilo, se você está aqui na terra ainda é porque Jesus permitiu, e quando chegar a hora minha ou sua, vamos continuar dando glória, porque Jesus sabe de tudo, e lá para onde nós vamos é maravilha, é glória, é poder, é unção, é graça, e ali não haverá nem dor e nem tristeza. Então, conforme essa frase, você se torna alguém invencível. Era isso que a igreja primitiva tornou alguém, uma igreja invencível. Quanto mais matava crente, quanto mais perseguia crente, mais a igreja crescia. Mas era acrescentado números de crente. Mas hoje, um povo medroso, um povo que tem coragem de pregar para o vizinho da direita ou da esquerda, tem medo. Pessoas que não têm coragem de pegar um folheto e entregar para alguém e dizer: Jesus te ama. Alguém que passa por uma pessoa que é espírita e faz volta de 5, 10 metros de distância para não olhar no rosto daquela pessoa. Isso não é crente que nasceu da água e do Espírito. Isso não é crente que se entregou totalmente, disposto a entregar a própria vida, se for preciso, por amor à palavra de Deus. Mas nessa noite eu quero te dizer: coloca-te de pé, faça um compromisso com Jesus. Diga: Jesus, acontece o que acontecer, faça sol, faça chuva, venha a bênção, venha a prova, venha a luta, venha o que vier, eu vou permanecer de pé, dando glória a Deus. Aí tem crente com medo do coronavírus, com medo da dengue. Meu irmão, deixa vir coronavírus, vir o que vier, a igreja continua de pé, dando glória ao nome do Senhor. A igreja continua de pé, porque a nossa entrega para Deus não foi da meia vontade, meia boca, não, foi por inteiro. Você se entregou a Jesus por inteiro. Não há ameaça que possa intimidar a igreja do Deus vivo. E a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja imparável. Quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Quanto mais acusação, quanto mais prisões, quanto mais faziam obras contrárias contra a igreja, mais ela crescia. Não havia prisões, ameaça, perseguições, martírio que pudessem parar a primeira geração de cristão. Aquela primeira geração de cristão deixaram registrado nas histórias o que eles foram capazes de fazer por amor a Cristo e pelo amor ao Evangelho. Eles entregaram a sua própria vida, eles entregaram de corpo, alma e espírito. E se alguém dissesse: agora chegou o momento de ser morto, porque César determinou a morte, eles permaneciam glorificando e exaltando o nome de Deus, dizendo: não temos nada a perder, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que me chamou também me capacitou para esse momento e esse dia.
dia. Paulo mesmo vai dizer que o dia dele estava se aproximando, mas ele tinha alguns dias ainda que lhe restavam, e ele já estava pronto, porque já estava sendo oferecido para ser morto. Mas Deus está no controle, Deus deu vitória, e naquele dia, aqueles que morreram e não negaram a fé em Jesus, vão ter o privilégio de se apresentar e dizer e ouvir da parte de Deus: vinde benditos do meu Pai, entrai para a terra, para as terras que estão preparadas desde a fundação do mundo. Essa glória é sua, esta casa agora é sua, porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ei, larga de ser crente medroso, larga de ser crente mentiroso, e começa a rever a tua vida, porque lá no céu só entra crente que não teme a morte, só entra crente valente, só entra crente ousado, cheio do Espírito Santo de Deus. Que geração era aquela, irmão? Que geração era aquela? Geração de homens, mulheres, jovens diferenciados, que entregaram a Cristo. Mas hoje não. Hoje nós temos visto a dificuldade para que alguém firme na igreja, não é nem Cristo. E esse é o grande mal, porque enquanto nós queremos que alguém firme na igreja, ela vai continuar caída e prostrada, porque nós temos que eles fiquem ligados na videira. Nós temos que querer que eles fiquem firmados em Jesus. Então, quando você entra por essas portas, você não está entrando simplesmente num lugar qualquer, você está aqui para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Ele está presente nessa noite. Ele pode curar aqui, Ele pode libertar, Ele pode entrar no sangue, nos ossos, na carne, Ele pode tocar de forma extraordinária e arrancar o câncer, arrancar a diabetes, arrancar todos os males. Mas para isso é necessário que haja uma só fé, uma só esperança, uma só certeza que a vitória é garantida para o povo de Deus. Que nível de rendição e entrega nós temos alcançado? Que nível de rendição você alcançou diante de Deus? Isso é uma pergunta. Que nível de rendição, de entrega você alcançou diante do Senhor? Você já se dispôs ao mais profundo nível de doação a Deus? Você já se dispôs em doar o seu melhor, a sua vida? Antigamente a gente via crente se doando, antigamente a gente via crente se entregando totalmente, dizendo: o que eu posso fazer pela tão grande obra que Jesus fez por mim? Eis que eu estou aqui. Nós vemos na história de Zaqueu dizendo: se eu roubei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Quando a presença, quando o evangelho entra no coração, as pessoas não querem mais viver a sua própria vida, não querem viver aquilo que ela acha que é a sua vida, mas querem viver para Deus, entregar totalmente a Deus, quer fazer o melhor para Deus. Se vai pregar, quer fazer o melhor. Se quer louvar, não oferece um louvor de qualquer maneira, não consagra, busca, desce na presença de Deus, para quando abrires a boca, o poder e a unção do Senhor possa alcançar e libertar vida. Quando vieres para um culto, quando fores dar um glória a Deus, não dá um glória a Deus meio que forçado, com preso um grito na garganta. Não, libera e dá o glória para chegar no céu e estremecer o inferno. Em nome de Jesus Cristo, entrega-se profundamente a Deus. Ou será que a sua e a minha vida é valiosa demais para nós? Será que a minha e sua vida é valiosa demais? Eu sou tão valioso? É porque é muito assim, se tornaram amantes de si mesmo e não consegue se entregar a Deus. Aí entrega o que sobra, entrega o resto, entrega, se der
tempo e se der certo. Tem tempo para trabalhar, tem tempo para ir para a escola, tem tempo para ir para a faculdade, tem tempo para ir para o clube, mas para Deus não tem tempo mais. E ainda estão dizendo: me usa. Eis-me aqui para quê, irmão? Se nós queremos pedir Deus para nos usar, mas nós temos que saber para que Deus vai nos encher, para que é que nós vamos estar cheio. Porque não adianta ser cheio só para ser cheio. Você tem que ser cheio para alcançar vidas. Você tem que estar na presença de Deus, cheio da graça, para que a unção que está em você alcance outras pessoas. Já estamos encerrando. Ou sua vida ainda é valiosa demais aos seus próprios olhos? Esta é uma pergunta que precisamos fazer para nós mesmos todos os dias. Pai, será que eu tenho me entregado da forma que eu deveria me entregar a Ti? Porque se nós entendermos o que Jesus disse na sua palavra nessa noite, quando Ele disse que aquele que perder a sua vida, achará, mas aquele que ganhar a vida aqui, vai perder. Nós precisamos entender que o dia que nós nos entregar de verdade a Deus, tudo será diferente, e as coisas que vão acontecer na nossa vida será inexplicável. Você testemunhará, você vai ter cada dia uma história nova para contar, porque a Bíblia diz que estar em Cristo é andar em novidade de vida, e as coisas velhas já passou, agora tudo se fez novo. E quando nós nos colocarmos nesta posição, o Senhor vai nos fazer imparáveis, invencíveis diante do nosso adversário. O inimigo não pode com quem não teme a morte. O inimigo não pode com quem é corajoso, é valente, é guerreiro. E aconteça o que acontecer, você pode dizer com toda certeza: eu não tenho nada a perder. Fica de pé nessa noite. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: eu não tenho nada a perder. Você não tem nada a perder. Mas tem até um livro que foi escrito aí pelo Edir Macedo: Nada a Perder. 1, nada a perder. 2, e quem está em Cristo enfrenta prisões, enfrenta lutas, dificuldade, enfrenta de cara a cara a própria morte, dá gaitada, dá risada, dá aleluia, aleluia. Isso é o que? Está ficando maluco? Não, é cheio da graça e do poder de Deus. Por isso nesta noite, abra o seu coração agora e diga: Senhor, se eu tenho buscado o Senhor com reserva, se eu tenho buscado o Senhor pelas metades, Senhor, abra o meu coração nessa noite e me faz diferente neste lugar. Senhor, eu quero ser a presença viva do Senhor sobre a face da terra. Eu quero ser, meu Deus, o Evangelho, a palavra ambulante pela face da terra, e por onde eu passar, Senhor, venha operar maravilha, venha, meu Deus, aleluia, repreender os demônios, vem lançar por terra todas as artimanhas de Satanás, e vem, meu Deus, aleluia, fazer morada em mim. Pai, eu quero me entregar totalmente, mas tem gente achando que é bom demais, tem gente achando que já sabe de tudo, tem gente que até prejuga a vida do irmão. Ele diz: esse aqui está no inferno, aquele ali está condenado, aquele ali não tem jeito, sabendo ele próprio que ele mesmo terá que comparecer diante do grande juiz naquele dia. Quem és tu para julgar o servo alheio? Diz a palavra de Deus: se tu também irás comparecer diante do tribunal. Deixa de condenar, que não é papel da igreja condenar ninguém, e começa a salvar o que está caído, começa a resgatar aquele que está prostrado, começa a abraçar aquele que está ferido. Traz para perto, traz para perto, traz para perto a unção que está na vida daquele que se entregou, corpo, alma e espírito, e que adora a Deus em espírito e em verdade. Essa unção que está em você, ela pode curar
curar, ela pode libertar, ela pode abrir porta, ela pode curar as enfermidades, ela pode repreender os demônios, mas é preciso renunciar, renuncia à tua própria vontade, arranca o eu, deixa Deus entronar na sua vida, porque se o eu está aí, ele não pode entrar. Se o eu está aí, é o eu que comanda, mas não é Jesus. Mas quando Jesus entra, aí sim, a tua vida, você já não faz o que queria, você já não fala o que queria, mas começa a andar aonde Deus te leva, começa a falar o que Deus te manda falar. E nessa noite, eu vejo nessa noite aqui pela fé, que o Senhor Deus de Israel pode nessa noite estar liberando uma unção nova para a tua vida, uma unção de conquista, uma unção de coragem, uma unção, aleluia, de quem nasceu para dar certo e para vencer. O medo vai embora agora, o medo vai embora agora, o temor vai embora, porque aonde há o temor, não vai existir a perfeição da graça derramada. Abra o coração nessa noite e diga: eu quero ser cheio, Jesus, eu quero ser cheio, me faz transbordar na tua presença. Jesus, aconteça o que acontecer, eu não tenho nada a perder. Acontecer o que acontecer, eu não tenho nada a perder. Aí se eu perder amigo, não tem problema, por amor a ti, eu quero, aleluia, te servir. Se perder pai, se perder mãe, se perder irmão, não tem problema. Se perder filho, também não tem problema. Eu quero é te adorar, eu quero é te buscar. É isso que vai fazer a diferença na vida de quem crê.